Venha, não demore, estou te esperando aqui até o lugar. Deus, Ele diz que existe um lugar na mesa para cada um de nós. Troquei minha casa pela liberdade, fala. Nós chegamos no último tema, na última sequência de vídeos que eu quero compartilhar com vocês. E aí, posteriormente, depois das férias, lá em janeiro, nós vamos nos encontrar presencialmente. Que maravilha, né? E essa última sequência de vídeos que a gente vai estar meditando, nós vamos falar sobre isso, sobre a mesa, sobre a nossa casa, sobre o lar. E antes mesmo de falarmos sobre a mesa como família, nós precisamos entender que nós temos lugar na mesa como filhas de Deus. Deus, Ele tem um lugar para cada um de nós. E muitas vezes nós possamos não nos achar dignas de estar com Ele à mesa. Talvez nós pensamos que os nossos pecados, as nossas falhas, elas são maiores do que o nome do Senhor. E não é isso. Talvez você pense que o seu passado, que o seu pecado no passado é maior do que o nome do Senhor. E aí Deus diz para nós que todos nós temos um lugar à mesa. E a mesa, no contexto bíblico, ele é um lugar muito especial. É na mesa onde os maiores milagres aconteceram na palavra de Deus. Foi na mesa que Jesus partilhou o pão. E foi na mesa que eles reconheceram, que os discípulos reconheceram que Jesus havia ressuscitado. Então a mesa é um lugar muito sagrado. E é sobre isso que nós vamos falar nessa sequência de vídeos que eu vou compartilhar com você. E não é por acaso que eu estou num ambiente totalmente diferente no vídeo de hoje. Eu estou na minha casa, na minha cozinha, no meu cantinho, no lugar onde eu venho para estudar, um lugar onde eu venho para meditar. É um lugar muito especial. E estando neste lugar, é isso que eu quero compartilhar com vocês, né? Eu consegui trazer essa organização na minha vida, consegui com a ajuda do Senhor trazer essa paz, essa plenitude em mim e na minha casa. E uma das coisas que veio com isso é esse cantinho que eu estou aqui agora. Olha que bacana, atrás é a minha cozinha, onde eu faço minhas refeições, onde eu cozinho, onde nós muitas vezes passamos bastante tempo ali no final de semana, preparando alimento para os filhos, ou à noite, para o esposo, para nós, né? E aí eu quis ter esse cantinho aqui neste lugar, para mim estar meditando, para mim estar estudando. Então muitas vezes eu estou aqui estudando e ao mesmo tempo fazendo a refeição, porque é isso. Muitas vezes nós mulheres fizemos mais que uma coisa ao mesmo tempo, né? Somos multifunções. E sobre isso, né, sobre ser multifunções, talvez a gente se sinta sobrecarregada, talvez a gente se sinta que está carregando um peso, talvez a gente não consegue descansar e acha que está fazendo muita coisa, ao mesmo tempo se sente culpada por não estar fazendo certas coisas que deveria estar fazendo, ou se sente culpado por querer fazer uma coisa, estar fazendo aquilo e estar deixando de lado algo. E a primeira chave que eu quero deixar para você nessa sequência de vídeo é: não se sinta culpada por nada. Tudo que você faz é importante e a gente só precisa organizar as coisas. E é isso que a gente vai ver agora na experiência do lar. E essa primeira parte do vídeo que eu quero falar, nós vamos falar sobre a dignidade e santidade do nosso lar. Dignidade e santidade. Em Gênesis 2:24, a palavra de Deus diz assim: por essa razão o homem deixará o pai e a mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Então ali na palavra de Deus já estava instituindo a família, né? A família, a primeira instrução criada por Deus foi a família. O Senhor estabeleceu a ordem divina na primeira casa, o Jardim do Éden. Ele deu instruções específicas ao primeiro chefe da família e à primeira dona de casa, Adão e Eva, ordenando que fossem obedientes. Deus já tinha colocado a família em ordem antes de transferir a lei e de enviar seu filho para a cruz. Você percebeu que antes de qualquer coisa, Deus estabeleceu a família? Então a família, ela é importante, sim. No começo do seu ministério, Jesus realizou seu primeiro milagre para uma família, ao transformar a água em vinho para um casamento em Canaã. Você percebeu que em cada detalhe Deus está dando ênfase da importância da família? Desde Cantares de Salomão até o livro de Apocalipse, a igreja é vista como a noiva de Cristo.
A primazia da família é vista claramente nessa expressão, uma vez que Deus escolheu o casamento para ilustrar o nosso relacionamento com Ele. Então, obviamente, o pai atribuiu muito valor e honra ao relacionamento entre marido e esposa. Ao longo de toda a Escritura, podemos ver que Deus confere dignidade e santidade à instituição do lar. Dignidade e santidade ao lar. Nós vamos ir desenvolvendo ao longo desse vídeo alguns pontos principais, né, baseado no livro A Experiência do Lar. E dentro disso, essa experiência, ela fala muito forte ao meu coração e falou muito forte, e eu quero compartilhar a minha história. Nessa primeira parte, eu quero compartilhar um pouco sobre a minha história, para mostrar para você que cada história é importante. E um dia eu quero ouvir a sua história também. Algum tempo atrás, né, nós tínhamos uma rotina totalmente diferente. E aí, com a mudança de rotina, com a mudança brusca que deu na nossa vida, e tudo por direção de Deus. Né? Essa mudança ocorreu por direção de Deus. Nós sempre buscamos colocar Deus no centro das nossas decisões. Então, tudo aquilo que nós decidirmos, nós sempre consultamos ao Senhor. Será que é isso a vontade de Deus para nós? Né? Mas e o nosso desejo também? Deus, nós queremos usufruir do melhor do Senhor, mas nós não queremos viver frustrados. E é isso que a gente sempre colocou para o Senhor. E nós estávamos vivendo uma caminhada muito intensa, muito gostosa, muito maravilhosa. Mas chegou um determinado ponto em que nós nos vimos em uma determinada posição em que a gente falou, Deus, qual que é o próximo passo? Mas nós não queremos permanecer do jeito que estamos agora. Nós queremos continuar servindo ao Senhor de todo o coração, de todo o entendimento, com tudo que somos, com a nossa família, né? Com aquilo que nós temos de melhor, oferecer o melhor para o Senhor. E aí, nesse momento, muitas portas se abriram. E a gente sabe que a porta certa é a porta que Deus abre, né? Então, abriu possibilidades, inúmeras possibilidades. E era algo, assim, desejável aos nossos olhos e aquilo que a gente estava vivendo no momento, né? Então, nós recebemos algumas propostas. Nós estávamos pastoreando em Foz do Iguaçu. E a gente compreendeu que já era o nosso tempo de não permanecermos lá, né? A gente compreendeu que o nosso tempo lá já estava chegando ao fim. Na verdade, quando nós chegamos lá, eu recebi do Senhor uma palavra de que nós apenas semearíamos lá, mas nós não colheríamos o fruto. E foi tão difícil receber essa palavra de Deus, porque quando a gente semeia, a gente espera com expectativa para colher. E a semeadura é mais difícil, né? Então, eu estava com muita expectativa de colher aquilo que a gente estava semeando. E eu achava que naquele tempo em que a gente estava vendo coisas maravilhosas, era colheita, mas ainda não era colheita. E aí a gente compreendeu em Deus que nós já não fazíamos mais parte daquele lugar. E aí a gente permaneceu por mais um ano em oração, pedindo para o Senhor nos direcionar naquilo que fosse a vontade dele para nossas vidas, mas também que nós vivêssemos com prazer, né? Que não fosse algo que fosse pesado para nós, que fosse difícil. Então durante esse tempo, recebemos algumas propostas de outras igrejas para estarmos pastoreando, em igrejas, digamos que era algo que seria muito bom para nós naquele momento, financeiramente falando, também igrejas em cidades grandes, em cidades chaves aqui do nosso estado, em Londrina, Curitiba. Então eram cidades grandes, igrejas já estabelecidas, e ia ser algo maravilhoso, né? Mas em todo tempo nós colocamos na mão do Senhor. E algo que nós tínhamos sempre em nosso coração, que eu tinha sempre em meu coração, e eu falei para o meu esposo, que eu queria dar prioridade à criação do meu filho. Porque quando a gente está no ministério, de uma certa forma a gente acaba deixando um pouco do filho, um pouco da família de lado. Eu falei, eu quero criar o Mateus num lugar onde a gente consiga apreciar e usufruir de cada momento da vida dele, porque ele está crescendo e vai passar, e nós podemos nos arrepender. E aí nós demos um passo de fé daí eu falei para minha esposa assim, nós temos uma casa lá em Ampere, por que nós não voltamos lá? Lá vai ser melhor para o Mateus, ele vai a escola pública é boa, né? Onde nós morávamos, a escola particular era muito cara, onde nós íamos morar era muito caro também, escola particular. Também a questão da liberdade, o Mateus não saía na rua para brincar, que ele tem essa liberdade. Nós também, ia ser algo melhor para nós como família. E aí ele falou a seguinte frase, que eu não esqueço, já faz uns 3, 4 anos. Ele falou, tá, mas eu não posso dar esse passo de forma irracional, porque o que nós vamos comer, o que nós vamos vestir, né? E aí o Senhor, ele cuidou de cada detalhe. Nós demos esse passo, enviamos a nossa mudança, ficamos lá ainda por 15 dias, a nossa geladeira era uma caixa de isopor, a nossa cama era um colchão inflável, onde nós dormíamos nós 3, mas eu costumo falar que isso nos trouxe um fortalecimento, né? Passamos por situações financeiras bem delicadas,
E aí chegamos aqui, teve algumas situações também, a gente não conseguiu entrar na nossa casa de imediato, ficamos por um mês ainda acampado na casa dos meus pais. E aí chegou um determinado dia que a gente falou, não, a gente precisa fazer alguma coisa, não podemos ficar parados, as coisas não vão vir cair no nosso colo. E aí a gente veio aqui para nossa casa, para essa casa onde a gente está hoje, e nós começamos a arrumar a mudança, né? Nossas coisas não estavam aqui, a casa estava alugada, as nossas coisas estavam em outro local. E a gente pegou, a primeira coisa que a gente pegou foi arrumar uma mesinha aqui, essa mesinha aqui do computador lá no nosso quarto. E a gente estava arrumando aquilo e montando o guarda-roupa. A gente estava montando, a primeira coisa era o quarto lá. Nós estávamos montando a mesinha, o guarda-roupa, e a gente recebeu uma ligação de trabalho, né, pro meu esposo. E na semana seguinte eu já comecei a trabalhar. E nesse período de começar a trabalhar foi uma adaptação nova, porque até então, até o Matheus ter os seus 6 anos, eu fiquei o tempo todo com ele em casa, cuidando dele. Então ia ser uma coisa diferente. Eu ia sair para trabalhar durante o dia, meu esposo ia fazer os atendimentos e os trabalhos, os grupos reflexivos à noite. Então ia ser, a nossa rotina mudou. E com essa mudança de rotina, o que aconteceu? Nós nos perdemos. Então, trabalho o dia todo, eu estava finalizando o meu TCC, iniciando o estágio, começando a especialização em sexologia, Matheus, algo novo, escola, alfabetização, casa, tudo diferente. E aí nós entramos em colapso. No primeiro ano dessa nova experiência, entramos em colapso como casal, como família. Por quê? Porque nós não estávamos conseguindo administrar essa rotina. E é isso que eu quero trazer para vocês agora nessa primeira parte, sobre a dignidade e santidade do nosso lar. Ela vai muito a fundo sobre isso, sobre a nossa organização como família, sobre o nosso respeito um com o outro, como casal, como filhos. Então, foram meses desafiadores para nós conseguirmos nos adaptar a essa nova rotina. Foi difícil, foi muitas brigas, muito choro para a gente se adaptar. E você sabe que aí na sua realidade, coisas assim podem acontecer. E aí? E hoje eu costumo dizer que eu estou com mais coisas para fazer, mas eu estou mais descansada, eu estou mais feliz, eu estou mais satisfeita, e a minha casa também. Porque eu consegui, nós juntos, não apenas eu, mas nós como família conseguimos fazer da nossa casa um lar. Quando nós passamos a priorizar a nossa família. E aí eu recebo muitas mulheres no consultório, principalmente mulheres cristãs, que elas se sentem muito culpadas e em pecado por em uma determinada fase da vida delas, elas focarem exclusivamente para o seu lar. E aí eu gosto de perguntar, e eu pergunto para você, qual é o primeiro ministério que Deus instituiu para nós? A família. Aqui em Gênesis, Deus já colocou a família como prioridade. Então, como eu não posso colocar a minha família como prioridade? Lá atrás, quando eu precisei orar para o Senhor, Senhor, qual porta o Senhor vai abrir? Eu falei para Deus, eu quero que o Senhor abra uma porta em que a minha família seja prioridade. Porque a família é propósito de Deus. E essa porta foi aberta. Claro que foi desafiador entrar por ela, mas hoje a gente consegue desfrutar da plenitude, da grandeza do Senhor. E o que a gente fez de modo prático? O que nós fizemos de modo prático? Nós primeiro nos organizamos. Uma das maiores dificuldades é a organização da nossa casa, então precisamos sim ter alguém para nos auxiliar com a limpeza. Nos organizamos financeiramente para ter alguém para vir 2 vezes por mês nos auxiliar com a limpeza, porque nós não estávamos conseguindo, né? Trabalho, eu estou trabalhando durante o dia todo e à noite também, meu esposo, Matheus. Precisamos também colocar o Matheus como uma professora em que auxiliasse ele no desenvolvimento da alfabetização. A gente precisa compreender, nós como mulheres, que nós podemos sim fazer muita coisa, mas o que a gente não pode fazer, ou que a gente não consegue, ou que no momento não estamos conseguindo realizar, não é errado, você não vai deixar de ser mulher por procurar ajuda, por ter ajuda. Então eu entendi a necessidade de que eu tinha do Matheus estar desenvolvendo no início da alfabetização dele, e eu não estava conseguindo suprir essa necessidade, nem o pai dele. Então o que a gente fez? De forma mais sábia e assertiva, nós economizamos um dinheiro de um lugar para colocar em outro, né? E as coisas foram se encaixando. E aí a gente conseguiu se organizar, estamos organizados e estamos conseguindo viver com muito prazer e muita plenitude. Por quê? Porque nós colocamos a nossa família como prioridade. E aí hoje nós conseguimos olhar para nossa casa e ver que ela é um lar. E a gente precisa entender que o lar é a base da sociedade humana. Então, assim, nós, quem tem filhos aí, quem vai ter filhos posteriormente, a gente precisa entender que tudo começa pela família. Como que está a sociedade hoje? Você percebeu? Por quê? Porque houve uma geração atrás de nós que muitas vezes não valorizou os seus filhos, que não abraçou, que não beijou, que não ofereceu amor. E a forma deles amar era o melhor que eles podiam oferecer, porque eles aprenderam de uma certa forma desse jeito. E as coisas, elas mudaram. Então, nós somos responsáveis pela base da sociedade humana. E o que nós temos feito na nossa casa, no nosso lar?
A causa fundamental do declínio da sociedade foi a profunda mudança do valor e do propósito do lar. Nossas casas deixaram de ser centro das nossas atividades, onde estamos gastando a maior parte do nosso tempo. E aí eu pergunto para você, onde você está gastando a maior parte do seu tempo? Será que é com atividades extras ou é com a sua família? Nós, assim, estamos num processo de emagrecimento, tanto eu quanto meu esposo, estamos conseguindo, e ainda assim nós conseguimos tirar momentos para exercício e momentos para diversão, para sair, tomar sorvete, para ir brincar no parque, para estarmos em família. Ou simplesmente passar o final de semana todo, deitado no sofá, brincando, conversando, se divertindo, assistindo. É isso que é ser família. Mas também não deixar de sair com os amigos, não deixar de fazer as coisas na igreja, não deixar de fazer as coisas em outro lugar. Mas que você possa compreender o grau de importância de cada coisa dentro da sua vida. Agora eu quero deixar a primeira questão para você. Faça uma lista das coisas em sua vida que enfraquecem o seu lar. Então, assim, onde você está gastando a maior parte do tempo? Faça uma lista de coisas que estão enfraquecendo o seu lar. Liste aí no seu caderninho. Pense aí 5 coisas que talvez lá fora estão voando, mas dentro do lar você vê que está enfraquecendo. O coração foi projetado para o amor e para a paz. Quando Deus criou o coração humano, ele projetou para florescer em um ambiente de amor e paz. Como o lar é onde o coração se forma, devemos concluir que a atmosfera do lar deve ser um lugar de amor. Que mudanças pessoais você precisa fazer em suas próprias atitudes e discursos para que o amor seja compreendido como verdadeiro dentro da sua casa. Você já percebeu que nós entregamos mais amor para fora do que para dentro do nosso lar? Então eu gostaria que você fizesse também essa questão e você responder, né? Qual a mudança pessoal que você precisa fazer ou a mudança de discurso, porque falar é bom, e aí na prática, para compreender e para viver como verdade dentro da sua casa. Desenvolva atitudes saudáveis, né? Desenvolva atitudes saudáveis. Para desenvolver atitudes saudáveis e equilibradas em relação a mudanças que você terá que fazer, lembre-se que você nunca estará sozinha. Deus a capacitará a fazer mudanças saudáveis em sua casa. Entenda que essa transformação é um processo. Ao tentar mudar os padrões de hábitos, você cometerá erros. Muitas vezes fará as coisas sem pensar. Nesses momentos, basta fazer uma pausa e reconhecer. Então, quero deixar isso para você, né? Isso para você nesse primeiro vídeo, que você possa trazer a santidade e a dignidade para o seu lar, através do amor, através da organização e, principalmente, através da priorização, aquilo que é mais importante, que é a família.